Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 12 de fevereiro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP que prorroga a entrada em vigor da Lei das ONGs vai ser votada depois do Carnaval. Votação de vetos no Congresso deve ter cédula eletrônica. 2 novas diretoras tomam posse no Senado. E mudanças no seguro-desemprego e na Previdência Social são destaque nos discursos do plenário. A votação da medida provisória 658 de 2014, que tranca a pauta de votações do Senado, foi adiada para depois do Carnaval. A MP aumenta o prazo para a entrada em vigor da Lei das ONGs. Os senadores da oposição exigiram o cumprimento do acordo que previa intervalo de 2 sessões deliberativas entre a votação da medida provisória na Câmara e no Senado. Um cuidado que estamos tendo para que não sejamos atropelados com medidas provisórias que muitas vezes trazem temas diversos, aquilo que nós denominamos de contrabando, e o Senado não tem sequer tempo de conhecer o conteúdo e o teor integral dessas medidas. A Lei das Organizações Não Governamentais entraria em vigor em outubro de 2014. Mas, a pedido das próprias ONGs, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória, adiando para julho deste ano o início da validade das novas regras. A nova lei, uma espécie de marco regulatório para o setor, determina que as organizações não governamentais passem por processo seletivo para firmar parcerias com o governo e estabelece exigências como ser ficha limpa, ter experiência comprovada no serviço a ser prestado e ter pelo menos 3 anos de existência. A oposição é a favor do texto enviado pelo Executivo e aprovado pela Câmara e pretende derrubar o substitutivo da senadora Gleisi Hoffmann. A medida provisória original, ela propõe única e exclusivamente o alongamento do prazo para que as prefeituras e também as OS se adequem àquilo que a legislação impõe. Ela utilizou disso para ali criar os conselhos comunitários, para criar uma situação totalmente esdrúxula, ou seja, ao invés de você ter a prestação de contas em cada uma daqueles repasses, ela deseja que haja uma prestação de conta ao final do ano. Tenho certeza que se os senadores ou os deputados que estão pensando dessa forma conversarem com as ONGs e com outros colegas, vão saber que é importante fazer adequações para que a gente tenha uma boa equação para conduzir esses convênios com as entidades do terceiro setor. A mesa diretora do Senado, eleita na semana passada, fez nesta quarta-feira a primeira reunião. Os senadores aprovaram uma resolução para incluir no regimento comum do Congresso Nacional regras para as sessões de análise de vetos presidenciais. A cédula de papel vai ser substituída pelo computador para agilizar a votação e a apuração dos resultados. O regimento comum era omisso em vários aspectos e agora nós estamos propondo que ele possa aclarar situações que facilitem o funcionamento do plenário do Congresso para apreciar vetos. Estabelece regras para que a gente não tenha que ter sessões infindáveis. Nós tivemos sessões que bateram recorde, foram quase 24 horas de sessão. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a oposição, não é bom para a base de apoio e não é bom para o Congresso Nacional. As novas regras para as sessões de análise de vetos presidenciais ainda precisam ser aprovadas pela mesa diretora da Câmara e pelo plenário do Congresso Nacional. 2 novas diretoras tomaram posse na casa nesta quarta-feira, a diretora-geral do Senado e a secretária especial de comunicação. A jornalista Virgínia Galvez assume a Secretaria Especial de Comunicação. Servidora do Senado desde 1998, ela foi diretora, chefe de reportagem e de programação da TV Senado. A comunicação do Senado é parte importante nesse trabalho de transparência e eu quero dizer que, junto com a nossa equipe da comunicação, a gente vai continuar trabalhando por cada vez estreitar mais a relação do Senado, dos senadores, do trabalho legislativo, do trabalho político, das discussões importantes que interessam a população. Quem também tomou posse foi Ilana Trombica. Ela assume a diretoria-geral do Senado depois de passar pelo Instituto Legislativo Brasileiro e pelas diretorias de Relações Públicas e de Gestão.
Ilana Trombica substitui Luiz Fernando Bandeira de Mello, que permanece à frente da Secretaria-Geral da Mesa. Somos um grupo de servidores comprometidos com o Senado Federal e tenho certeza que eu, de onde estou, que o Bandeira, que Virgínia e que todos os demais diretores farão da maneira com que a mesa determinou e continua a nos determinar. O presidente Renan Calheiros disse que nos próximos 2 anos o Senado vai manter a política de redução de gastos. Entre 2013 e 2014, a Casa economizou 530 milhões de reais. A sociedade não tolera mais o desperdício, o privilégio, a boquinha. Esses tempos no Senado Federal definitivamente acabaram. Mais de 20 senadores utilizaram a sessão plenária desta quarta-feira para fazerem pronunciamentos. O assunto mais abordado foram as mudanças no seguro-desemprego e na Previdência Social. A senadora Ana Amélia apresentou o projeto que cria oficialmente o colegiado de líderes partidários no Senado. No sentido de criar e institucionalizar no Senado o colégio de líderes. A exemplo do que acontece na Câmara, que até este momento está nos dando uma lição de como se trabalha. A autoridade, a descentralização das decisões, a democratização das decisões na mão do Colégio de Líderes. Jorge Viana propôs a criação de uma comissão temporária na Casa para acompanhar a escassez de água no país. Esse problema gravíssimo que uma parcela importante do povo brasileiro enfrenta, especialmente agora uma população não acostumada a lidar com a escassez de algo precioso para a vida, que é a água, como é a região do Sudeste. Romário aproveitou para subir pela primeira vez à tribuna do Senado. Tenho consciência que o Brasil espera que eu zele pelo direito de todos os brasileiros. Estou aqui para cumprir esta responsabilidade. Por isso, não posso deixar de registrar minha posição num assunto que vem tirando o sono dos brasileiros. São as medidas da Presidência da República que dificultam o acesso da população, os direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, as pensões por morte e o abono salarial. E esse foi o principal assunto debatido em plenário, as medidas provisórias 664 e 665, que modificam direitos trabalhistas e previdenciários. E que tem criado uma polêmica importante entre os trabalhadores, divulgado bastante pela mídia, e uma polêmica que mostra que grupos significativos têm uma posição contrárias, pelo menos a forma como se encontram a essas medidas provisórias. Há uma preocupação muito grande das centrais sindicais. Eu nunca vi as centrais tão unificadas, tão unidas, exigindo que hajam mudanças profundas, eu diria até mudanças radicais nas duas MP. Gostaria de aproveitar para, daqui da tribuna, informar aos brasileiros que apresentei 3 emendas à MP 664 de 2014. A primeira emenda propõe que os benefícios recebidos por aposentados e pensionistas sejam reajustados anualmente. Nesse aspecto, estamos nos posicionando em relação à medida provisória que restringe o direito dos trabalhadores. Nessa não votaremos a favor, seguramente. Muitos falando que se tratam de medidas que retiram o direito dos trabalhadores. Eu queria falar um pouco sobre essas medidas, reiterar meu apoio a essas medidas que a presidenta Dilma mandou ao Congresso, que são necessárias, eu não diria só um ajuste fiscal, tem também um ajuste estrutural e adequação da legislação a um momento diferente no qual nós vivemos, tanto na base econômica como a base social do país. 5 horas e meia de trabalho contínuo ao volante será o tempo máximo permitido para motoristas profissionais. É o que determina o projeto aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial. Ele mantém a jornada do motorista profissional em 8 horas, com possibilidade de prorrogação por mais 4 horas. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.